Olá, meus amigos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos, no sentido de nos capacitarmos para um melhor entendimento dessa lição que nós vamos estudar. Nosso tema encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 1 a 7. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Para abrir o nosso tema, nós temos a recomendação de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. A árvore boa produz o quê? Frutos bons. A árvore má produz o quê? Frutos maus. Nós não estamos falando da árvore, do vegetal que a gente conhece. Nós estamos falando de virtudes, de exemplos, atitudes, posturas. Estamos falando da parte espiritual. Jesus já nos alertava há 2000 anos para tomarmos cuidado e nos guardarmos de falsos cristos e falsos profetas. E mais, a boca fala do que está cheio o seu coração. O que são os falsos profetas? São lobos em pele de cordeiro. São aquelas pessoas que têm uma habilidade para fazer oratórias lindas. São os falsas promessas, milagres, e tem uma capacidade de envolver as pessoas, principalmente aquelas que se encontram em situações bastante complicadas, que se encontram vivendo tragédias, envolvem, enganam, prometem. Mas, por que essas pessoas conseguem tanto êxito naquilo que elas se propõem a fazer? Conseguem fazer que pessoas que estão desempregadas, sem dinheiro, precisando de comida em casa, tirem não sei quanto % lá do seu salário e doem para elas. Ficam passando necessidade com a desculpa de que Deus precisa daquele dinheiro. Deus não precisa daquele dinheiro. Nós sim precisamos de dinheiro para sobreviver, precisamos de dinheiro para manter os nossos locais de reunião, mas nós precisamos ser honestos, nós precisamos explicar e falar a verdade. Mas por que essas pessoas caem também nesses golpes? E aí, quais são os golpes? Remédios falsos, curas milagrosas. Vendem produtos com metade do preço, porque, tem umas coisas que as pessoas têm que desconfiar. Por quê? Por que elas caem, na maioria das vezes, nos golpes? Porque elas têm aquela coisinha lá de levar vantagem, de acreditar no outro, de não ter a sua capacidade de observação. E mais, preguiça de raciocinar, preguiça de pensar. Porque na atualidade, meus amigos, ninguém pode dizer que já não tem um monte de exemplos, de literatura, de locais que possa se informar, que possa ter o conhecimento, muito conhecimento. E uma coisa muito simples: observe aquela pessoa que está falando, as atitudes daquela pessoa, como é que ela age, dando exemplo. Como é que ela é fora as palavras? Muitas pessoas se apegam no seguinte: quem são profetas? Os profetas são seres que têm enviados especiais de Deus para conduzir os homens. Para conduzir os homens, não, para instruir os homens, ensinando-lhes a virtude, a bondade, a paciência, o amor, a caridade, etc, 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 etc. Não são aqueles que vêm prometer nada material. O que eles podem fazer é orientar as pessoas para que as pessoas, através do seu trabalho, através da sua capacidade, ela vá melhorando a sua vida
material, mas ele está mais preocupado com a parte espiritual e conhece-se, repetindo, o verdadeiro profeta pelos seus caracteres morais. Outro alerta: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Então, e mais ainda, porque vários falsos profetas se erguerão no mundo. Está lá em São João, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. E sem contar, meus amigos, que essas pessoas que estão com aquela oratória inflamada e vendo a vantagem, eles estão sob o efeito dos aproveitadores desencarnados. Aqueles espíritos que pensam como eles. E o que eles fazem? Fica ali, na cabeça deles, ajudando para que eles possam ter mais, ter aquela oratória mais inflamada, que eles possam, e através deles, dos encarnados, eles realizam aquilo que eles continuam ainda sendo, ainda continuam vivendo daquela forma. E o que eles fazem? Se passam por nomes famosos, Olha, quem está falando é Jesus, é Maria. Aí nós escutamos, fulano recebeu uma mensagem nas comunicações mediúnicas de espíritos famosos, de Jesus, de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, etc, etc, etc. Então, amigos, o que nós precisamos muito tomar muito cuidado com tudo. Qual que é o antídoto para a nossa proteção? Estudar, conhecer, vencer o nosso orgulho de sabermos que nós somos iguais a todo mundo, com a única diferença da nossa força de vontade. Uns têm mais força de vontade, vão mais rápido, outros vão mais devagar. É através da nossa vontade de adquirir conhecimentos, porque é através do conhecimento que nós vamos nos libertando e nos tornando pessoas melhores. E nós temos a nossa querida doutrina espírita, que ela nos ensina, vem nos revelar as leis, os fatos, o acontecimento, a relação entre mundo corporal e mundo espiritual, os fenômenos espíritas. Não existem milagres, não existem prodígios. O que existe é a nossa vontade. Então, que nós possamos sempre lutar para nos tornarmos melhores, pessoas mais instruídas, que dessa maneira nós deixaremos de ser presas fáceis na mão desses aproveitadores. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.